é muito mais justo, que é a base para iniciativas de equalização no geral. Passemos então a palavra aos nossos, não havendo mais inscritos parlamentares, vou passar a palavra, perdi o nome aqui, ao senhor Marcelo Ramos de Mello. Por favor, senhor Marcelo, para as suas considerações, e depois para o nosso secretário da Fazenda do Acre, né, doutor Mâncio. Boa tarde. Queria agradecer ao deputado Cláudio Pucci a possibilidade de eu fazer essa manifestação, embora eu não tenha feito uma apresentação, né? Fui convidado de última hora pelo deputado Jerônimo Gergen. Vou fazer, então, alguns breves comentários, tendo por base o que os senhores já apresentaram, né? Fazendo alguns esclarecimentos que eu entendo necessários. O problema principal que nós temos é da base comparativa, embora o secretário, né, tenha elogiado, tenha sido feito um acordo em 89, essa distribuição atual, que foi declarada inconstitucional em dois, vamos dizer assim, critérios. As reservas regionais, inciso 1 e 2 do artigo 2º foram declaradas inconstitucionais, e o anexo único, como bem lembrou o Luiz Márcio, que está sendo ressuscitado, também, por ter os seus coeficientes congelados, não serem recalculados ao longo do tempo, não refletirem, então, um dinamismo, né? Foi a base da decisão do STF. Com relação, né, à proposta do substitutivo, que eu posso destacar assim, ela teve por base aquela proposta dos notáveis, né? Comissão de notáveis do Senado, e, digamos, evoluiu do nosso ponto de vista do Rio Grande do Sul positivamente em alguns aspectos e piorou em outros, né? Um dos aspectos que, a nosso ver, melhorou foi a retirada do critério de equalização como critério obrigatório para daqui a 5 anos, né? A partir de 2017 seria a proposta original lá. Entendemos que isso não é bom para o estágio atual da Federação Brasileira, tendo em vista todos os estudos que fizemos no âmbito do grupo de trabalho do CONFAS, né, e a entrega, né, como o secretário nos disse, nós fizemos um trabalho muito árduo, e muitas vezes os secretários nos pediam, olha, nós queremos um resultado que traga menos perdas em relação a esta distribuição atual. E aí um problema, né, porque a atual, ela tinha uma série de ajustes, São Paulo com 1%, Espírito Santo 1,5%, né, as reservas, etc., e assim por diante. Então, na questão da equalização, né, o trabalho que foi entregue, finalmente, até os colegas ali participaram mais do grupo Equalização, ela concentrava 60% dos recursos, vejam, 60% dos recursos da FPE em apenas 5 estados. Que isso não podemos considerar razoável, né, numa federação que tem problemas por toda parte, né? Levando mais ao detalhe, estados como o do nobre secretário aqui, né, os ex-territórios, né, todos eles perdem no critério de equalização, qualquer que seja o modelo. E aí nós perguntamos, os estados do Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, não são eles estados, né, no comparativo com outros, considerados estados menos desenvolvidos, né? Eu não gosto de utilizar a palavra mais pobres, mas menos desenvolvidos, não são estados que dependem até 70%, 60 e poucos por cento do repasse da FPE. Então, isso eu acho que já simplifica e explica por que não utilizar a equalização no momento atual. Talvez daqui mais alguns anos, com a reforma tributária do ICMS, migrando mais para o destino, a reconfiguração das receitas per capita, né? Aí podemos, talvez, num outro momento, estudar critérios de equalização. Então, hoje, o que se fez? Bom, vamos a critérios de redistribuição, com variáveis. Os notáveis elegeram 2 variáveis que o nobre senador Walter Pinheiro utilizou, né? Nesse sentido, ele fez pequenas alterações. Os notáveis tinham sugerido que se utilizasse o PIB junto com a população, e não renda domiciliar per capita e a população. Qual é a diferença? O deputado Júlio César, que aqui chegou, defendendo que o PIB seria um critério melhor, né? Na realidade, a renda domiciliar,
ela prejudica alguns, né, nos índices, ela prejudica alguns estados, como, por exemplo, o do Piauí, de Alagoas, alguns estados que dentro do bloco regional têm mais necessidades do que outros, além de o PIB ser mais robusto, né? Entretanto, ficou assim aprovada o substitutivo com renda domiciliar. O Rio Grande do Sul não apoiou uma coisa ou outra, tem uma posição mais ou menos neutra, temos uma pequena perda com o PIB, né? Mas, enfim, apenas para destacar a qualidade ou não deste indicador, né? No critério populacional, o senador Walter Pinheiro, ouvindo, né, algumas reclamações e manifestações de alguns estados, com um critério mínimo populacional de 1%, tentando salvar os índices de alguns estados menores, com pouca população. Não chegou a resolver o problema do Amapá, do Tocantins e de Roraima, por exemplo. Melhorou um pouco a situação do Acre. Mas aqui destacamos, que já foi comentado pelo Luiz Márcio, foi construída uma proposta que o senador Randolph apresentou, e ele mesmo apelidou de emenda Oiapoque ao Chuí, pela participação de diversos estados, diversas regiões, na qual o resultado, né, do cálculo dos novos índices dava uma variação menor em relação à situação atual, resolvia melhor problemas como o do Amapá, de Roraima, né, melhorava um pouco a situação de Tocantins, que neste substitutivo é o maior perdedor, né? Lembre-se, então, em torno de 27% de perda no índice. Além do Tocantins, temos outros estados com perda significativa, e aí já entra Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outros estados, né? Embora haja transição, como os senhores bem lembraram, o índice pode permanecer após 2017, pode ser renovado, ou pode ser simplesmente deixado que aconteça, né? Então, nesse sentido, a emenda do senador Randolph tem menos variações, menos perdas, mais vencedores. Temos outras propostas também que não foram sequer analisadas no plenário do Senado, foram rejeitadas a partir da rejeição da emenda do senador Randolph, que teve pedido de preferência. Por exemplo, do senador Dornelles. O senador Dornelles subia um pouquinho mais esse mínimo que foi colocado pelo senador Randolph, no fator populacional, de 1,5 passava para 2, juntamente com mexendo no fator redutor em função da renda domiciliar per capita, subindo para 80%. No caso do Randolph, 75%. Para que os senhores entendam, talvez alguns entendam muito claramente o que é esse redutor, né? Porque o critério renda domiciliar per capita ou PIB per capita, né, os senhores hão de convir que já traduz a situação econômica de cada unidade federada. Mas, além disso, ao final, no índice foi colocado um redutor. Este redutor, né, talvez fosse mais razoável a gente pensar assim, não, para quem está abaixo da média, eu não mexo. Para quem está acima da média, eu coloco um redutor. Aí seria o caso de usar ele em 100% da renda per capita nacional, renda domiciliar per capita nacional, e não em 71%, como colocou o senador Walter Pinheiro. Então, o que se espera aqui da Câmara? Que esse fator ele incida um pouquinho mais acima e pegue menos estados, né, e com isso se consiga uma distribuição um pouco melhor. E, ao mesmo tempo, pode também ser elevado esse limite mínimo de 1% no fator populacional, melhorando a situação dos ex-territórios, sobretudo de Tocantins. Com relação aos problemas levantados pelo Dr. Coutinho, eu acredito que se pode depois, na regulamentação, resolver, mas algumas coisas podem ser alteradas. Por exemplo, em vez de utilizar o decêndio, se pode utilizar o valor acumulado, nominal, pelo IPCA, mais 50% do PIB, enfim. O que resolveria também o problema que os senhores, né, o senhor secretário salientou, e mais o André, da variação anual do FPE, que em alguns anos teve valor negativo. Automaticamente nós vamos ter, se eu pego base de um ano e vou levando ao longo do tempo, reproduzindo aquela tabela em valores acumulados ali, não temos nenhum problema de queda, né? Se tiver um ano, ele vai compensar um ganho de outro ano, ainda vai continuar uma curva de subida. Tal que o FPE, historicamente, tem um aumento médio de 15% nominal. Ou seja, em 5 anos ele está dobrando de tamanho. Então, não acredito que seja um problema tão
tão importante. Outra coisa que eu gostaria de salientar, então, que o FPE ele tem o condão de promover equilíbrio socioeconômico. Entretanto, outras transferências não têm esse condão. É o caso da Lei Candir, por exemplo, em que a transferência é em função das perdas dos estados, o FPEX também no mesmo sentido, e assim outros. Por exemplo, royalties. Royalties não é para reduzir desigualdades. Caso se queira, bom, mas, enfim, não é a base do repasse dos royalties. Então, esse foi um ponto que nós achamos que piorou em relação à proposta dos notáveis. Eles tinham um artigo 2º, no qual dizia que para outros repasses, que se diga que a distribuição tem as regras do FPE, se tiraria este redutor, por exemplo. Continuaria o inverso da renda domiciliar per capita, mas sem um redutor. Ok? Então, nesse sentido, eu acho que é outra alteração que os senhores deputados podem colocar no texto do substitutivo, reinserir esse artigo 2º, como foi uma proposta do senador Paim, que acabou não sendo aprovado. Não foi sequer apreciado, digamos, porque regimentalmente, quando foram rejeitados critérios na proposta Randolph, todo o resto foi esquecido. Basicamente é isso que eu tinha para falar. Eu poderia me estender mais, mas eu agradeço esse curto espaço de tempo que eu tive e devolvo a palavra ao presidente. Agradecer a doutor Marcelo de Mello, chefe da seção de estudos econômicos da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e passar a palavra para doutor Mâncio Cordeiro, secretário de Fazenda do Estado do Acre. Boa tarde. Sim. Boa tarde para todos. Eu agradeço a gentileza da possibilidade de me